Oi. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pleroma Talk. E nós passamos um café de novo, né, Robson? Exatamente. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho, né, Elis? Sobre aquilo que a gente levanta da palavra, só para trocar uma ideia, para que isso seja estímulo para as pessoas, aquilo que a gente faz na mesa, né? Que a gente conversa, a gente troca uma ideia, a gente pega aquilo que Deus tem falado aos nossos corações e a gente só levanta alguns pontos e para que você também possa ser inspirado a estar fazendo isso na sua casa, a estar pensando, meditando, e o que você tiver de ideia, sugestão, também deixa aí, comenta aí o que você acha desses textos que nós vamos estar falando, né? E se isso também está edificando o seu coração. Deus abençoe. E aí, Elis, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje pela manhã, na hora do almoço, surgiu uma... Robson falou um negócio, eu falei, vamos gravar isso, nós precisamos compartilhar isso, meditar nisso. É algo bem sério, alinhar algumas coisas, às vezes, crenças que nós carregamos e nós precisamos alinhar as verdades do Senhor no nosso coração. E eu achei muito interessante essa colocação que você fez. Então, nós vamos ler dois versículos, pode ser? Para a gente poder começar a conversa. Pode ser, leia então. Então, vamos lá. A primeira está em Juízes 7:2, que diz assim: O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E a segunda está em 1 Samuel 22:1 e 2. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Então, aqui nós temos um exemplo de um grupo lá em Juízes, que o Senhor fala a Gideão, que tinha muita gente. Então, daquele grupo enorme se tornam 300. E nós vemos um outro episódio, que daí era uma caverna de amargurados de espírito, que tinham 400. E daí eu achei muito interessante aquilo que você colocou, que às vezes não tem a ver, às vezes não, né? Que não tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa força, com as nossas habilidades. Né? Tem a ver com o que o Senhor quer fazer, porque Ele usa esses 400 homens amargurados de espírito, como diz aqui, né? Endividados, eles se tornam guerreiros. E Davi é o chefe deles. E nós vemos uns 300, que Deus disse, vai com menos, vai com esses 300, e eles nem lutaram. Você disse, mas eles nem lutaram. O próprio Deus separou, né? E eles vão atrás depois para perseguir. Mas a luta em si, para a qual estava sendo selecionada, não foram eles que lutaram. Foi o próprio Deus que gerou. E eu achei interessante quando você foi colocando isso. Na verdade, assim, a gente conversa, né, nós dois e não sou só eu que vou falando, né? Mas isso acabou surgindo quando a gente estava conversando a respeito da questão dos 300, né, de Gideão, né? Todo mundo conhece a história de Gideão, isso está em Juízes de 6-8, né? E ali os midianitas estavam novamente oprimindo o povo de Israel, né? Porque eles estavam se afastando de Deus, né? Toda vez, nos Juízes é isso, né? Eles se afastavam, esqueciam de Deus, aí começavam a sofrer opressão, né? Começavam a adorar outros deuses, né? Começavam a sofrer opressão, aí buscavam novamente Deus, Deus levantava alguém que pudesse guiá-los a uma nova liberdade, né?
E nesse momento, Gideão é levantado, né? É bem bonito a história, porque assim, ele tem muitas dúvidas, ele tem insegurança, ele não se sente capaz, né? E Deus vai trazendo, se você for ler todo o texto, ele vai trazendo assim, provas de confiança, né, ao coração de Gideão, né? Então, ele, nesse momento, né, ele consegue levantar 32 mil homens. E desses 32 mil homens, Deus fala para ele, é muito povo que está com você. Manda embora todos aqueles que estão inseguros e medrosos, aí, com medo. Né? Aí ele manda 22 mil embora, ou seja, ficaram ainda mais 10 mil homens. Aí Deus fala esse texto que você acabou de ler, né? que fala a respeito da questão de ainda é muito. Vocês podem achar que é o braço de vocês que está trazendo a vitória, né? Apesar de depois, lá na frente, você for ler, parecia gafanhoto o tanto de gente que tinha do outro lado do exército, dos inimigos, né? E Deus dá uma seleção e separa ali 300 pessoas, né? E se você for pensar, né, naturalmente, seriam os 300 melhores, né? Se Deus está fazendo uma seleção dentro de um exército, quem seriam aqueles que ficariam? Seriam os mais habilidosos, os mais fortes, os mais... Pelo menos os mais espertos, porque o último critério foi não ajoelhar para beber água. Os mais destemidos, né? Não, é o que nós naturalmente observaríamos, né? Porque primeiro foi os que estavam com medo, né? Isso, né? Quem está com medo vai para casa. Pergunta aí quem está com medo e quanta gente com medo, né? Isso. Depois aí Deus faz essa seleção. E se você for analisar assim, do ponto de vista natural, né? Quem seria? Seriam os mais habilidosos, né? Os mais habilidosos, os mais corajosos, os mais competentes. Pelo menos que sabiam o que estava fazendo. Porque ninguém... Por não ter ajoelhado ali na água. Por não ter ajoelhado naquele momento, né? Mas assim, então, o que isso traz, né? Assim, que eu penso, né? Que normalmente quando a gente vai fazer qualquer coisa, o que nós procuramos? Né? Como líderes, por exemplo, como alguém que está liderando um grupo, que vai fazer uma seleção de pessoas, né? Sempre a gente vai buscar aqueles que são mais habilidosos, aqueles que têm dons naturais, aqueles que já estão prontos, eventualmente, aos nossos olhos, aptos para desempenhar uma tarefa, né? E assim, aos olhos de Gideão, talvez aquilo que Deus tenha feito, apesar de ter sido um número reduzido, seriam essas pessoas, né? Então, Deus está trazendo todo aquele instante, na verdade, é uma confiança ao povo para que eles lembrassem quem que traz a vitória. Sim. Quem que traria a vitória? É Deus, a batalha é dele, a guerra é dele, a luta é dele, a vitória também é dele. Né? Então, Deus estava, na verdade, usando aquela oportunidade para mostrar para eles que ele daria a vitória. Então, a hora que ele reduz o número de pessoas, mesmo sendo pessoas que, a princípio, seriam as mais capacitadas, elas teriam que enfrentar um exército assim muito grande. Mas o que é mais interessante é que ele faz toda essa separação e, na hora da guerra, propriamente dito, na estratégia que Deus dá, né? O grupo inimigo fica tão atormentado diante de toda aquela situação que eles começam a entrar em guerra entre eles mesmos e começam a fugir. E esse grupo de 300, eles saem em guerra correndo e perseguindo esse grupo, só que Gideão combina com os efraimitas, que depois eles mesmos que vão lá e acabam tendo mais contenda, inclusive conseguem trazer 2 dos príncipes, né? Dos midianitas presos, né? Para Gideão. Mas o que é isso que chama atenção, né? Talvez seja Deus mesmo mostrando para eles, não é na força de vocês, não é na habilidade de vocês, não é na nossa habilidade natural. Se você for olhar os próprios apóstolos, né? Teria pescadores, pescador, menino sem experiência, eventualmente nem cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Talvez tivessem pessoas mais aptas para falar, mais aptas para conhecer o conhecimento da lei, né? Então Deus, na verdade, essa questão dos habilidosos, dos que são, né, muito talentosos. E daí na caverna isso daí foi comprovado, né? Porque na caverna de Adulão, o que acontece?
E na caverna o que houve foi exatamente o contrário, né? Davi, naquele contexto, ele está sendo perseguido, né, por Saul, e ele vai se refugiar nessa caverna, né, para tentar fugir de Saul. E lá se juntam a ele 400 pessoas que estão endividadas, que estão amarguradas de espírito, ou seja, eram pessoas desesperançosas, né, que estavam angustiadas. Né? E devia ser uma variedade de de profissões pessoas, e habilidades ali. Exatamente. E se você for olhar, né, você nunca imaginaria que dali sairia um exército. Uau. Né, que foram depois os valentes de Davi, inclusive, estavam ali dentro. Sim. Então, o que mostra isso? Talvez Davi tivesse sido muito mais inspirador para essas pessoas, mostrando para eles, né, mesmo na dificuldade dele, na angústia dele, sendo uma inspiração para que essas pessoas olhassem e começassem a seguir. Se você for ver, né, Davi tem a narrativa de Davi vencendo Golias, mas se você for ler depois nos Atos dos grandes de Davi, nos valentes de Davi, você vai ver que outros que eram do exército de Davi também venceram gigantes. Sim. Ou seja, pelo exemplo que ele acabou gerando naquelas pessoas, né? E agora eu falo não só exemplo de guerra, mas o exemplo de inspiração. Gerou inspiração naquelas pessoas que elas começaram a agir de uma forma diferente. E, aliás, foi isso que você falou de manhã também, quando a gente estava conversando. Você estava me falando isso, Elisa, a gente tem que ser alguém que inspira os outros. Não é um processo de ensinar, é mais uma inspiração, né? Que o outro deseja ir, deseja fazer, nossa, eu quero isso para mim, do que uma imposição. Sim, E, na verdade, né, se você for olhar, né, Deus ele vai sempre utilizar aqueles que estão disponíveis. Aqueles que estão com o coração disposto a ser usado por ele, né? Então, não são necessariamente os mais habilidosos, né? Muitas vezes, aqueles que seriam os habilidosos não são aqueles que são usados por Deus, né? Tem uma história muito interessante, você lembra do Billy Graham? Sim, já ouvi falar mesmo. Que ele que um dia Deus disse para ele, você não era a minha primeira opção. E ele consegue falar isso, né? Ou seja, qual seria então, o que deve ter sido, né? Ele mesmo fala, né? Depois, talvez é o coração disposto dele a ser usado, a ser... né? Só a seleção de Davi é um exemplo disso, né? Samuel chega e vai... Olha, esse tem uma boa aparência, esse é guerreiro. Aí Deus falou, não, você está olhando... Para o exterior. Para o exterior. Eu olho para o coração. Né? É muito lindo isso em Deus, né? Porque isso faz com que a gente entenda que essa dependência dele, algo que tem a ver mais com ele do que com a gente também, né? Por um lado, sim. Principalmente os nossos êxitos, né? Por um lado, sim. Mas o nosso coração é a obediência, é a nossa disposição. Né? Coragem. Isso que você está falando é verdade, porque no verso 9, no verso 2, Deus diz, Juízes 7, 2, a minha própria mão, para vocês não falarem que a minha própria mão me livrou. Né? Então, por isso que eu estou separando esse povo. Mas no 9, Robson, o que eu achei interessante é que ele diz assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial. Eu pensei, se você ainda estiver com medo, como? Se ele já separou todo mundo que estava com medo. Ou seja, sempre essas emoções, elas vão nos acompanhar. Eu acho assim, é interessante você estar falando, porque o que eu penso, né? Deus está mais preocupado com os processos do que com o fim da coisa. Ele já sabia o que ia acontecer, né? E Deus está muito mais preocupado com esses processos, que é no processo que ele vai trabalhando o nosso coração. Por isso essa questão de eu tirei quem estava com medo, mas agora se ainda tiver medo no coração de vocês...
né? Se tiver insegurança Se no teu ainda tiver, coração, Gideão. é. E Deus tem uma paciência com Gideão, porque Gideão é aquilo que eu falei, ele tem muita insegurança, ele mostra. Como a gente, é o nosso, né? Sim. A hora que você fala Gideão, é Robinson, é Elisa, é Sim. você que está me escutando. Não é? Você pode ter inseguranças no seu coração, mas Deus tem essa paciência, né? De estar trabalhando com você, com seu coração, de estar te acalentando e trazendo a vontade dele. Mas o mais importante é a sua disponibilidade de ser utilizado, é a sua disponibilidade de obedecer, como o Gideão obedeceu, mesmo inseguro, Sim. ele obedeceu. E põe a aguinha para cá, e põe orvalho para lá. E Deus, se Isso, o senhor lã estiver me para chamando, cá, faz isso orvalho para mim. lá. Isso mesmo. Né? Se você for ler a história, é exatamente isso. E da mesma forma, aconteceu com esses valentes de Davi, né? Que se você for olhar no princípio, eles eram inseguros, endividados, amargurados, mas foram tornando... Sim. Né? Provavelmente o processo é que é importante. O processo dessa história que é significativo. Né? Então é no meio do caminho que Deus vai aprimorando nosso coração, trazendo confiança, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Né? Se você for ler 1 Coríntios 9, se eu não me engano, é quando Paulo fala a respeito da corrida. Né? Ele fala, você corra como quem está ganhando. Né? Então, quem corre como quem ganha, vai ganhar. Né? Se você for ler Apocalipse, está escrito ao que vencer. Sim. Né? E ao que vencer o quê? A carreira, Sim. a fé, aquilo que está sendo proposto ao coração. E nós estamos vivendo um tempo que é um tal de faz esse curso para você ficar pronto. Aí você termina o curso e não está pronto, porque a gente nunca vai estar pronto. Não está pronto. Por isso que é o processo. Sim. Por isso que Deus ele ministra o nosso coração no Sempre processo, no meio do caminho. Algo, Aliás, se você já tem tudo que é suficiente, quem está fazendo? É a história dos 32 mil do Gideão. Se você achar que você tem tudo, você está fazendo, você que está fazendo e não Deus, entendeu? E Deus, ele não vai dividir a glória dele com ninguém, porque a guerra é dele, a batalha é dele, a vitória é dele. Né? E ele está preocupado nessa história no processo. Não é? Era isso que a gente queria falar hoje, desse tempo que a gente teve e que é isso que Deus está ministrando no nosso coração nessa semana, né, amor? E a gente tem pensado muito nisso. Acho que não só nessa semana, a gente tem pensado muito nisso. E a gente queria incentivar você. O que você acha que ainda falta para você fazer o que Deus pediu para você fazer? Será que não está na hora de só obedecer? Deus abençoe a todos. Voltamos depois.